Pessoal, tudo certo? Bom, vamos falar hoje um pouquinho aí sobre as revoltas coloniais, isso que foram influenciadas aí até pelas reformas pombalinas também, né, e pela extração de ouro e outros acontecimentos que ocorreram fora do Brasil, lá na Europa, né, no caso, que influenciaram essas revoltas lá na Europa e também nos Estados Unidos. Então vamos começar vendo o que tinha mudado na administração colonial para provocar essas revoltas. Pessoal, a nova administração colonial, também influenciada pelas reformas pombalinas, tinha como principal objetivo uma grande captação de impostos, né? Os tributos eram muito importantes para a coroa portuguesa poder sobreviver. Então, em 1750 já tinha sido estabelecido o quinto. O que era o quinto? O quinto era que você retirava a quinta parte do ouro extraído. Você levava para as casas de fundição, né, que teve a sua reabertura, para fundir esse ouro, a coroa retirar esse quinto para ela e te devolver o que resta nessas pepitas de ouro, igual está aí no slide aparecendo para vocês, certo? Também foi instauradas as casas de inspeção, que controlava o preço do açúcar e do tabaco, dando mais segurança para os produtores, tá? E em 1751 foi também instaurado o erário régio. O que era isso? Foi lá em Portugal. O que aconteceu? Eles centralizaram, tá, a administração colonial lá em Portugal. Antes estava muito bagunçada, o contrabando estava crescendo muito, então eles tiveram que centralizar tudo isso nas mãos dos portugueses, tá, que controlavam lá de Portugal toda essa administração. E com esse erário régio, eles também aumentaram a participação dos colonos na administração. Para quê? Para eles ficarem mais satisfeitos e produzirem melhor, produzirem mais, produzindo mais riquezas, pagando mais impostos, para que Portugal conseguisse controlar a sua balança comercial. As revoltas coloniais, pessoal, tem como suas principais características, influências, né, e causas a instabilidade das atividades mineradoras, tá? Por quê? Porque em 1700, praticamente, quando você descobre, né, encontra-se o ouro no território das Minas Gerais, a extração é muito grande, pessoal. Começa a crescer muito rapidamente. E lá, quando chega mais ou menos em 1750, ela dá uma estagnada e começa a cair. Tá? A extração de ouro começa a cair, então tem uma instabilidade. E enquanto mais essa instabilidade crescia, a fiscalização da coroa aumentava. A coroa queria os rendimentos que sempre vinham. Tá? Outra coisa que influenciou a independência dos Estados Unidos, tá? Pelas ideias também iluministas, que aconteceu em 1777, e a Revolução Francesa, também por ideias iluministas, que aconteceu em 1789. Aqui nós vamos ver que a independência dos Estados Unidos, ela influenciou a Inconfidência Mineira, e a Revolução Francesa influenciou a Conjuração Baiana, tá? E um último aspecto das revoltas são os questionamentos sobre o poder da coroa portuguesa. Então essas revoltas vão ter um caráter de independência da coroa. Primeiramente, a Inconfidência Mineira. Está, pessoal, ela está enquadrada, né, nesse contexto da queda da extração de ouro, da instabilidade nas minas. Tá? Os impostos começaram a ficar atrasados e os donos das minas começaram a ficar endividados, dono das minas e dono de jazidas, dono de terras, né? A coroa portuguesa, pessoal, ela tinha estabelecido a cobrança de 100 arrobas de ouro por ano. Tá? Então, ali todo ano, quem possuía, né, uma mina tinha que dar 100 arrobas anuais. Caso não pagasse essas 100 arrobas, a coroa tinha instaurado a derrama. O que era a derrama? A derrama, a coroa ia enviar fiscalizadores que iam entrar na casa dessas pessoas para pegar algo de valor ou confiscar a própria propriedade para pagar essas 100 arrobas, o equivalente a essas 100 arrobas de ouro. Tá? E também teve muito a influência dos jovens
que foram estudar na Europa, também lá em Coimbra principalmente, e voltaram com as ideias iluministas aqui para o Brasil. Que mais, pessoal? Ó, os contratadores tinham direito. Quem que eram os contratadores? Eram as pessoas que vinham aqui no Brasil, que eram contratados da coroa para cobrar os impostos. Então essas pessoas vinham até as pessoas das minas e cobravam os impostos referentes ao ano inteiro. Só que esses contratadores não pagavam Portugal, não estava repassando esse dinheiro para Portugal, fazia anos. E isso estava fazendo com que Portugal ficava insatisfeito e quisesse cobrar cada vez mais essas dívidas. Tá? Então, quem que participou da Inconfidência? Quem que estava devendo, assim, vamos se dizer? Eram proprietários de minas, membros da administração colonial, tá? E também pessoas letradas, pessoas que tinham acesso à faculdade, que tinham acesso ao estudo. Tá? E qual que era a conspiração dessa Inconfidência? Matar o governador de Minas Gerais, tá? E tornar o Estado uma república independente. Tá? Então eles queriam uma república independente. Olha a influência aí do iluminismo. Também criar uma universidade, desenvolver manufatura, né, industrialização, perdoar as dívidas. Por quê? Porque a maioria dos inconfidentes estavam endividados e também transferir a capital para São João del Rei. Pessoal, os inconfidentes, as pessoas que conspiraram aí, a maioria era proprietário de terras e estava devendo, tá? Eles não defendiam, a maioria não defendia a liberação dos escravos, a libertação dos escravos. Por quê? Porque eles tinham muita terra, eles precisavam de quê para trabalhar? De escravo, tá? Além disso, também tinha poetas, padres e coronéis, tá? Envolvidos aí, militares também envolvidos na Inconfidência. O Tiradentes, que ficou mais conhecido, ele tinha a patente mais baixa. Ele não era uma pessoa tão importante assim na sociedade como outros que estavam presentes, tá? Como, por exemplo, esses coronéis, tá? Esses padres eram muito mais notáveis na sociedade do que o próprio Tiradentes. Só que ele atuou nas ruas como um grande divulgador da revolução, né? Dessa Inconfidência. Tá? Ele falava abertamente sobre isso pelas ruas. Tá? E eles faziam certas reuniões, tá? Para planejar o que iriam fazer. Esse foi um dos grandes erros, porque eles ficaram planejando muito, fazendo muitas reuniões e tudo mais, e isso deu tempo para que desse errado. Tá? E deu errado por quê? Porque uma pessoa chamada José Silvério dos Reis, que estava devendo e foi cobrado pela coroa, foi lá e delatou todo o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Tá? Então ele foi lá e caguetou todo mundo para poder ser perdoado. A devassa, o que é a devassa? Pessoal, a devassa é como se fosse um inquérito aí, né? Uma investigação para apurar o que tinha acontecido e os envolvidos nessa conspiração depois que o José Silvério dos Reis fez a delação, tá? Isso levou à prisão do Tiradentes, porque ele era muito conhecido na própria sociedade mineira ali. Alguns dos conspiradores foram condenados, outros delataram e foram liberados, tá? Depois de um tempo que Tiradentes ficou preso ali, uns 6 meses mais ou menos, ele resolveu assumir todo o movimento, tá? No tribunal, ele foi lá e assumiu tudo, e isso foi usado pela coroa como um resultado muito grande para essa investigação e para rotular que o movimento era simples, porque era comandado por apenas um alferes, né? O Tiradentes ele tinha patente de alferes, que era a mais baixa do exército. Então eles queriam mostrar que aquilo não era nada, sabe? Queria dar outra cara para o movimento. Tiradentes foi condenado à morte após assumir, tá? Foi esquartejado, sua cabeça ficou exposta em praça pública lá em Ouro Preto, tá? Hoje Ouro Preto, na época Vila Rica, tá? E alguns dos conspiradores também foram degregados lá para a África. Pessoal, toda essa movimentação em Minas Gerais deu um eco ali no Rio de Janeiro, tá? Só que lá em 1794, um pouquinho, 5 anos depois aí da Inconfidência Mineira, a Sociedade Literária do Rio de Janeiro se reunia também, fazia reuniões tal, e foi acusada pela coroa de conspiração.
tá? Por quê? Porque a coroa tinha muito medo de ocorrer outra conspiração desse tipo ali. Tinha acabado de acontecer uma. Então eles estavam, vamos se dizer, um pouco mais espertos. Alguns membros dessa sociedade foram presos, mas nada muito notório aconteceu. Agora, a Conjuração Baiana, que aconteceu praticamente 10 anos depois, né, 9 anos depois da Inconfidência Mineira e teve influência da Revolução Francesa, certo? A Inconfidência Mineira, pessoal, ela não teve tanta influência da Revolução Francesa porque elas acontecem praticamente no mesmo ano, certo? Então, demorava muito a chegar as notícias aqui para o Brasil, tá? Meses, porque elas vinham de navio para cá, então ficaram sabendo só depois que já tinha sido sufocado o movimento da Inconfidência. A Conjuração Baiana é um movimento separatista que também queria a independência ali da Bahia, né? E também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Tá? Foi planejada por uma sociedade secreta, conhecida como Cavaleiros da Luz, que tinham como membros letrados, né? Pessoas que tinham acesso ao conhecimento, padres, militares, senhores de engenho, donos de terras, todas essas pessoas. Foram influenciados pela Revolução Francesa, como já falei para você, e esse movimento foi se popularizando aos poucos. No entanto, quando a revolta meio que estourou, né, os panfletos foram entregues pelas ruas, foi mais, a maioria eram mestiços, não eram mais essas pessoas da alta sociedade. Os inimigos dessa conjuração, os inimigos dessa revolução eram as pessoas ricas da colônia e os portugueses, por isso era uma revolta separatista, tá? Em agosto de 1798, os panfletos feitos à mão foram distribuídos em Salvador, onde se encontrava o plano político do movimento, né, da conjuração, e o que tinha nesse plano político? A independência do Estado, república, né, instaurar uma república, a liberdade de comércio entre as nações, né, que quem vivia numa colônia não tinha isso, a separação do Estado e a Igreja, tá, e também a igualdade de direitos, independente de quem fosse. Então, ó, tá aí as ideias iluministas da Revolução Francesa, certo? Com a divulgação desses panfletos, galera, lá em Salvador, esse movimento ficou conhecido e começou-se uma investigação também, e não deu tempo de se fazer essa revolução que eles queriam. Porque também foi instaurada uma devassa, uma investigação, e 33 pessoas foram indiciadas, sendo essas pessoas 22 mestiços, 10 pessoas eram brancas e um era negro. As punições da Conjuração Baiana foram estabelecidas conforme o grau social de cada um que estava envolvido. Tá? Então foi estabelecida pela condição social de cada um. Tá? As pessoas de classe mais baixa foram enforcadas, outras conseguiram fugir do Brasil. Alguns escravizados e mestiços foram chicoteados em praça pública e depois enviados para a África. Tá? As pessoas que eram mais ricas, que eram da classe social mais alta, tiveram penas mais leves. Tá? Alguns ficaram presos por 6 meses, 10 meses, um ano. Tá? E o Cipriano Barata foi um dos únicos que foi absolvido aí, não pagou pena nenhuma. Certo, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí embaixo, pode escrever. Valeu, tamo junto.